Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 8. Eu quero ler aqui um flyer, um voador, uma postagem que foi feita. Eu recebi, uma das meninas da igreja recebeu, postou num grupo, eu vi, meu coração ligou logo naquilo. Falei, acho que na sexta-feira lá no monte sobre isso. Quando foi ontem, eu vi o apóstolo Lamartine Porcela falando a mesma coisa que eu tinha falado na sexta-noite, em cima dessas informações aqui. Veja só, tem uma profecia que foi liberada por David Wilkerson em 1986. Ele foi um pastor americano, trabalhou com gangues de rua em Nova York, fez um trabalho fantástico, um profeta de Deus. E ele diz assim, no seu tempo, em 1986, 30 e poucos anos atrás, quase 34 anos atrás, eu vejo uma praga vinda ao mundo e os bares, igrejas e governo irão se fechar. O que aconteceu? O que está acontecendo? Bares, igrejas, governos, comércio, tudo lacrando as portas. Quando ele falou isso, ele deve ter sido duramente criticado na época, né? A profecia não era para aquele tempo, era para agora. E diz mais, essa praga, estou mandando um beijinho aqui para um povo que está competindo comigo ali, conversando, viu? Essa praga irá forçar a igreja a orar incessantemente até se tornarem radicais e se voltarem às suas Bíblias, e arrependimento será o clamor dos homens de Deus nos púlpitos. Aí quando eu vi isso, meu coração apertou. Sabe por quê? Porque a maioria dos crentes não caiu a ficha. A maioria dos crentes não caiu em quebrantamento, em arrependimento. É verdade ou não é? A maioria dos crentes está tudo desligado, desconectado, foi possuída por um espírito de medo, estão atemorizados pela mídia, a grande mídia, e não fazem outra coisa a não ser receber e multiplicar notícia de desgraça. Estão paralisados. Mas o senhor está sendo muito cruel. Uma parte pequena do corpo de Cristo entendeu e está se quebrantando, está se arrependendo na presença de Deus, está buscando a face do Senhor, mas a grande maioria ainda não. Eu vou dar um exemplo daqui. A autoridade diz 50% do público. Eu disse assim, bem, eu não vou colocar, porque eu tenho certeza que os que espontaneamente vão serão um grupo pequeno. Eu sabia o que eu estava falando. Era para hoje, depois de vários dias sem congregar, a gente está no portão limitando a entrada do povo. Não, gente, não pode mais não, porque nós já temos 50% da carga, volta para casa. É verdade ou não é? Mas não é o que está acontecendo aqui e nas demais igrejas. Então, o que eu quero dizer? Ou a igreja do Senhor Jesus na terra, a igreja brasileira, a igreja napolitana, cai de joelho na presença de Deus, se rende ao Senhor, volta para o Senhor, se converte a Deus de todo o seu coração em jejum, em súplica. Se nós não fizermos isso, o mal vai demorar nos deixar. Misericórdia. Vocês estão entendendo?
Porque se Deus liberou uma palavra ao seu servo, que chegaria o tempo que isso aconteceria, aconteceu. E que essa praga iria forçar os crentes a orar incessantemente, até se tornarem radicais e se voltarem às suas Bíblias, isso é, até se tornarem crentes que abominam o pecado com toda a força da sua vida, da sua alma, que ama a Deus acima de todas as coisas. É isso que está falando. Não está falando virar um radical islâmico, sair matando os oponentes, não, os que não creem no como a gente crê, não é isso. E diz aqui, e se voltarem às suas Bíblias. Aí eu digo, pergunto, não me responda, só no seu coração. Você está lendo mais a Bíblia do que está vendo o celular esses dias? Você está lendo mais a Bíblia do que está vendo televisão esses dias? Se está, você começou a entender. Vamos lá. E o arrependimento será o clamor dos homens de Deus nos púlpitos. Sabe o que é isso? É que agora acabou todo oba-oba na igreja do Senhor. Agora é tempo de chamar o povo para arrependimento genuíno. Palavra genuína, não tem entretenimento para ninguém. É confronto, porque se não consertar a vida, não vai encontrar com o Messias, com Jesus nos ares. A igreja, nos últimos tempos, ela está torcendo a palavra. Estou falando do corpo de Cristo. Hoje o povo está seguindo os artistas gospel, gente sem base bíblica, gente que não é discipulada, gente que não tem história, gente que aparece de uma hora para outra e vira estrela e todo mundo segue, e daqui a pouco essa estrela é cadente, essa estrela cai porque não tem base. E não estou falando com ciúme não, eu estou falando como profeta, porque eu tenho visto muito isso, as pessoas dando atenção e valor àquilo que outros falam, os seus pregadores de YouTube, de internet, os youtubers, é assim que fala? São esses que viraram referência para o povo de Deus no Brasil. E agora a gente vê, dias atrás estavam brigando, um lá não sei das quantas, é o seu nome eu não vou falar, chamando a igreja de endemoniada, metendo o cacete e virando uma confusão. O outro que estava lá, esse mesmo incentivando para uma mulher colocar na mídia, publicar conversas sujas, feias, com outra referência da juventude brasileira. Uma podridão, uma brigaiada. Um outro, Paulo não sei das quantas, que eu sei o nome, mas vou falar só não sei das quantas, fazendo o mesmo jogo do que eu vi um satanista fazer, dizendo, aí pastores, agora unja o povo e cure o povo desse mal. Aí eu vi um pastor fazendo a mesma coisa, descendo o cacete na obra de Jesus, nos pastores, no povo de Deus, e zoando, tá vendo, vocês não curam nada. Falei, meu Deus, o cara está fazendo o mesmo jogo do satanista. Aonde estamos? A igreja brigando, o povo em contendas, como a igreja de Corinto, que era uma igreja de meninos espirituais. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, o outro grupo eu sou de Cristo. Então os vários grupos, os vários guetos, ou guetos. É tempo de voltar para Deus. E a consequência é essa aqui: os pastores vão passar a pregar arrependimento, cantores que resolveram todos pelo Brasil afora, todo mundo abriu uma igreja, que aí eu já não chamo de igreja, eu chamo de negócio, para ter uma renda fixa, porque tem milhares de fãs. Então se ele é do Rio, ele abre a igreja, o povo sai das suas igrejas e vai para lá. Agora é época de conhecer os verdadeiros pastores,
Porque pastor, ministério pastoral não é pregar e não é cantar. Ministério pastoral é gerar ovelhas, é gemido, é lá do fundo, é lá das entranhas. Tem investimento de vida, de alma, tem choro, tem peso, tem custo, tem lágrima. É isso. Gente que deixa os referenciais, gente, larga os pastores que oraram, que pagaram o preço, que gemeram, que pegaram quando estava endemoniado, quando estava perturbado, quando estava oprimido, deprimido, estava em depressão, estava em não sei o quê. E aí daqui a pouco aparece um outro assim, não sei o quê. Onde você está? Ah, eu estou lá na igreja com fulano. Eu não estou dizendo que não se pode abrir ministério. Eu estou dizendo que não se abre. Guarda o que eu estou dizendo. Vai parar esse negócio de abrir igrejas. Vou abrir uma igreja. Traz um pregador famoso e traz um cantor famoso, que aí vai abrir uma igreja. Igual um comércio. Não. Vai abrir igreja sim, mas com aqueles que a pessoa gerar da parte de Deus e ter sido chamado por Deus para abrir um ministério. Porque para encher a cidade, o país de igrejas fracas não vai adiantar em nada, porque só divisão. Nós precisamos de igrejas fortes, de um povo unido, de um povo obediente. E tem muita gente dividindo igreja e criando a igreja, não é porque recebeu direção de Deus não, é porque eles não conseguem se submeter àqueles que Deus colocou sobre a vida deles. Vamos lá. Quando chegou o tempo da restauração, eu vou dizer a consequência, sabe qual é? Do povo se voltar para Deus, dos pastores pregarem arrependimento, do povo andar com Deus para valer, ter prazer na palavra de Deus. O resultado será esse: o terceiro e maior despertamento espiritual, o avivamento que varrerá a América e o mundo. Nós vamos ver a maior colheita de almas de todos os tempos, porque a volta de Jesus está às portas. Pode aplaudir Jesus. Muito bem, eu preciso encerrar. Estou só introduzindo esse tema. E quando Deus, que era chegado o tempo da restauração de Jerusalém, Deus mandou seus servos, mandou Esdras, depois mandou Neemias. E sob a direção de Neemias, em 52 dias eles conseguiram reconstruir o muro em 52 dias, um negócio sobrenatural, todos envolvidos. Não tinha uns que ficavam em casa, em berço esplêndido, todos trabalhando, era assim, uma mão na arma por causa dos inimigos e a outra mão na massa. Em 52 dias, e outra coisa, cada família ficou responsável para reparar o muro de frente da sua casa, o muro da cidade. Então todas as famílias precisam estar envolvidas. E quando terminaram, aí eles fizeram um ajuntamento. Neemias capítulo 8, eu quero encerrar com isso aqui. Versículo 1 e seguinte: em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. Diga, todos se ajuntaram como um só povo, na praça, diante da porta das águas. Ouça, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a manhã até ao meio-dia. Quantas horas de leitura da Bíblia? Diga comigo, 6 horas. Responda para mim se esse povo estava com sede de ouvir a palavra de Deus. 6 horas de leitura da palavra de Deus. Não tinha negócio de banco acolchoado, não tinha poltroninha de plástico ajeitadinha, bacana, adaptada, nada, absolutamente nada. Todo o povo em pé. Não tinha negócio de toda hora correr para banheiro, não tinha negócio de correr para lanchonete, não tinha negócio de olhar, estar lá fora, ou ir bater um papo. O povo todo estava ligado porque tinha fome e sede de Deus. Quantas horas de leitura?
Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, um bocado de gente aqui, deixa eu pular. Versículo 5, Esdras abriu o livro diante de todos, porque estava acima deles, ele estava mais alto, estava num púlpito de madeira que fizeram, um altar. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Aí tem mais uma relação de um monte de gente. E disse: os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Hoje o povo caça motivo para ir na igreja. Se o jogo de futebol é na hora do culto, ele não vai na igreja. Ele inventa motivo de tudo quanto é jeito para não. E eu tenho visto gente falar assim comigo: ó, o senhor sabe que eu não estou indo porque eu estou no grupo de risco. Mas aí eu vou na rua e encontro o santo ou a santa do grupo de risco na rua. O que está fazendo? Hein? É um vírus que deixa o povo ir para a porta de banco, não é? Tudo aglomerado. Sim ou não? Você vai ver agora com a chegada dos 600 essa semana. Que doideira. Você vai ver. Deixa o povo ir para a farmácia, para supermercado, mas o vírus não deixa ir para a igreja. Então olha quem está do seu lado, dá um sorriso gostoso e fala assim: você é uma bênção, você está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. O que eu quero dizer, e eu quero fechar as minhas palavras aqui, como eu disse, eu estou apenas introduzindo esse tema. Na quarta-feira nós vamos dar sequência a ele. Vamos falar sobre avivamento. Vamos falar quais são os problemas que como igreja nós vamos resolver. Quais são os sinais de avivamento. Vamos tratar sobre tudo isso nesses próximos dias. E eu quero te pedir que fique em pé nessa hora, em nome de Jesus. Mas eu acredito que você entendeu. Diga para quem está do seu lado, diga: você entendeu? Que é tempo de amar a Deus acima de todas as coisas. É tempo de levar Deus a sério. E que quanto mais depressa, fala para a pessoa, não vai poder sacudir a pessoa, né? Faz só assim pro lado dela assim, ó, como se estivesse dando uma sacudida. Fala assim: desperta tu que dormes. Não toca na pessoa, só sacode a distância. Só dá aquela sacudida assim, com a vontade de dar um tapa na nuca. Diga lá: desperta tu que dormes. Diga: igreja, é tempo de acordar. É tempo de arrepender. Porque dos joelhos da igreja virá a resposta de Deus para esta nação, para as famílias da terra, em nome de Jesus.